Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Em vez de utilizar o button, eu utilizei o input. Vamos utilizar o button que é mais simples e vamos fechar ele aqui, ó. Pronto, que aí ele já interpreta que eu quero esse botão de adicionar cliente aqui, né, com essa nomenclatura. Depois nós vamos até passar algumas informações aqui para dentro dele, né? Beleza. Tendo feito isso, a dinâmica é o seguinte: eu digito algo nesse campo e quando eu clicar no botão de adicionar cliente, ele adiciona essas informações em uma lista que eu vou estar fazendo aqui abaixo. Então coloca uma UL, beleza? Dentro dessa UL, vamos utilizar aqui uma lista, né, não ordenada. Ok, e aqui inserir uma opção para ele. Então aqui seriam as opções que seriam os nomes dos clientes, só para a gente poder ver aqui por enquanto. Esses nomes do cliente ele vai recuperar baseado no que for digitado aqui acima, né, dentro do botão de adicionar cliente, tá? Só que para isso eu preciso então fazer algumas comunicações com a minha classe, porque a função que vai armazenar essa dinâmica, ela não pode ficar na página aqui, ó. Ela tem que ficar no meu TypeScript. E aí então nós vamos precisar de declarar essa função lá, declarar um objeto do tipo array, né, que guarda informações e dados, para que toda vez que eu clique em adicionar, esse dado que está dentro desse texto, desse campo, vá para esse array ou para essa lista e essa lista seja recuperada aqui dentro. A dinâmica é exatamente igual a qualquer outra linguagem. A diferença é que aqui a forma de estruturar e receber essas informações é bem diferente do que vocês estão acostumados aí voltados para a web. Então, ok, nós vamos digitar o nome e aqui em vez de onde está opções, eu quero que ele me mostre o nome que foi digitado lá em cima. Tá. Primeiro passo é nós começarmos a trabalhar com as diretivas, né? As diretivas são elementos que nós criamos aqui dentro, por exemplo, de listas, dentro de objetos, né, que são ngIf, ngFor, que são diretivas do Angular. Primeira coisa, vem aqui no App Component e vamos criar então os objetos no qual eu falei. Dentro da classe você cria o primeiro que é a lista de clientes. Para você criar uma lista ou um array, basta você colocar o nome e falar que ele recebe uma lista, utilizando aqui abertura e fechamento de colchetes. Depois você cria um outro objeto chamado cliente do tipo string. Por quê? Porque antes de adicionar ele à lista, eu vou precisar de dar uma referência a esse objeto. Que tipo de referência? O que vai ser adicionado à lista é justamente o que for digitado ou o que for recuperado por esse input aqui, ó. Então eu tenho que ligar o input à minha classe, ao meu TypeScript. Tá. Como que eu faço essa ligação? Esse é o primeiro passo aqui que nós vamos seguir. Para fazer a ligação, a sintaxe é um pouco chata. Você abre colchetes, fecha colchetes. Abre parênteses e fecha parênteses. Beleza. Depois você utiliza a primeira diretiva que se chama ngModel, ou seja, é um objeto que vem do meu modelo. Então, eu estou falando que esse campo de texto vai ter um objeto que vem do modelo relacionado a ele. Tá, mas que objeto é esse? Então, vou colocar igual, né? Abrir aqui as chaves, que é uma estrutura de parâmetro do HTML, e aqui eu coloco o nome do objeto. Então, eu estou falando que o campo ou a variável cliente que eu tenho aqui, né, esse objeto cliente, ele está relacionado a esse campo de texto. Se eu coloco ou escrevo aqui, por exemplo, Hugo, o valor que o cliente vai receber é justamente o Hugo, que foi o valor que eu digitei lá. Então, é uma associação rápida que nós podemos fazer, né, de um campo para um objeto, que seria de um campo para um elemento qualquer. Ok, esse é o primeiro passo. Vamos para uma outra diretiva que é muito usada. Tá, eu quero que ele repita esses nomes aqui dentro dessa minha listagem. Então eu venho aqui no meu LI, que é onde vai ser cada item da lista, e utilizo uma diretiva que se chama ngFor. Para essas diretivas, ngFor ou ngIf, você começa com o asterisco e depois digita aí ng minúsculo e o for com F maiúsculo. Igual, e aqui você coloca a estrutura dele. Essa estrutura sempre vai começar com let. Let é o que ele definiu para criar uma variável, um objeto. Geralmente, eu crio um objeto e chamo de item. É um item de onde? Of clients. Ou seja, aqui ele vai estar listando um item da minha lista de clientes. Clientes é exatamente esse objeto aqui. Então, se você está criando um ngFor,
né, e está falando que vai ter um item, um objeto de uma lista, você obrigatoriamente dentro da sua classe tem que ter um objeto com esse mesmo nome que recebam informações de array, que recebam informações de lista. Senão ele vai dar erro, ele vai dar aí inconsistência de dados. Aqui pode ser qualquer nome, eu chamei de item, mas poderia ser qualquer outra coisa. Significa que é um item daquela lista de clientes. E onde serão mostrados esses itens? Dentro do nosso LI. Eu posso até mudar um pouquinho isso aqui, ó. Em vez de colocar aqui, eu poderia colocar na minha UL e aqui dentro puxar os valores. É muito comum vocês também verem aí dessa forma.